Continuando a estudar o nosso material genético, vocês já viram então que o material genético, ou o nosso DNA, ele vai se reunir, né? Ele é formado como uma identidade por 4 bases nitrogenadas. Vamos agora recordá-las. Nós temos a adenina, a timina, a guanina e a citosina. A base nitrogenada adenina, ela sempre está pareada com a timina e a citosina sempre está pareada com a guanina. A ligação entre elas é feita por pontes de hidrogênio e pontes de hidrogênio são ligações extremamente fracas. Isso ainda bem, pois imagine num caso de uma divisão celular que tivesse que ainda quebrar ou mais uma enzima para poder quebrar essas ligações. Então, o material genético, ele tem então nas suas hélices, nas laterais do nosso corrimão, como você pode ver aí na imagem, nós temos as bases nitrogenadas e elas são ligadas por e são ligadas por pontes de hidrogênio. Então, as pontes de hidrogênio formam como se fossem os degraus dessa nossa hélice. Bem, mas nós temos uma sequência de aminoácidos, né? Uma sequência de bases nitrogenadas que não adianta elas estarem lá se elas não forem traduzidas, né? Seria a mesma forma que eu te entregar um livro e você não conseguir abrir esse livro para ler ou não conhecesse aquela determinada linguagem, né? Imagina entregando um livro em braille ou então um livro, por exemplo, em árabe. Talvez, se você não tiver conhecimento da língua, não vai conseguir entender. Essa tradução, ela pode acontecer, né, de certa forma em todas as células, e a primeira parte que é importante da leitura do material genético é a passagem dessas letras, né, a leitura dessas letras para um RNA mensageiro. Então, vamos imaginar que uma célula precise produzir uma proteína. Então, eu tenho algumas enzimas que vão fazer a leitura e vão transferir essa leitura para um RNA mensageiro. Vocês poderiam se perguntar, por que o DNA já não faz diretamente isso? Porque a estrutura do DNA, ela fica contida no interior do núcleo. A leitura desse RNA mensageiro permite com que essa informação se mantenha segura no núcleo, ou seja, o DNA se mantenha no interior do núcleo e somente o RNA mensageiro leva essa informação para o exterior do núcleo, lá no citoplasma, no retículo endoplasmático, aonde vai ser feita a tradução. Mas quando nós temos a passagem da informação do DNA para o RNA, ocorre uma simples alteração. Ao invés de nós termos aqui a base nitrogenada T ou a timina, nós vamos ter a base nitrogenada U, uracila. Significa dizer que toda vez que eu tiver a leitura e no quadro de leitura apresentar ou aparecer o nucleotídeo timina, ao invés de eu ter o nucleotídeo adenina, ao invés de eu ter o correspondente, que seria a timina, eu vou ter o correspondente uracila. Por exemplo, se eu tiver na sequência de DNA AAC, eu vou ter no RNA mensageiro UUG, que seriam os correspondentes. Bem, nós temos então agora o conhecimento do que é o DNA e esse RNA que transfere a informação então de dentro do núcleo para o exterior da célula. E quando chega lá no exterior do núcleo, quando chega na parte externa do núcleo, eu tenho a leitura desse RNA mensageiro. Afinal, considere que a célula precise produzir uma proteína, por exemplo, e o RNA mensageiro ainda não é a proteína. A leitura, ela é feita de 3 em 3 bases, em trincas, e essas trincas são denominadas de códon. A cada 3 códons eu tenho a codificação de um aminoácido correspondente. Então, a cada 3 letras no DNA eu tenho uma palavra. Então, a cada 3 letras eu tenho uma palavra. Vamos pensar um pouquinho em matemática. Se eu tenho 4, eu posso ter até 4 bases nitrogenadas, nós podemos ter até 64 códons possíveis, correto? Bom, a rigor nós poderíamos ter até 64 aminoácidos, então. Porém, não é bem assim. Na verdade, nós temos apenas 20 tipos de aminoácidos. E qual que seria a vantagem? Por que isto é assim?
Por esse motivo, nós dizemos que o código genético é chamado de degenerado. Degenerado porque eu tenho essas combinações 3 a 3 e a partir dessas combinações eu tenho um aminoácido que seja aminoácido correspondente. Porém, mais de 3 códons correspondem a um mesmo aminoácido. Qual que é a vantagem de se ter isso? É uma vantagem gigante do ponto de vista evolutivo, porque se ocorrer alguma mutação nessas letras deste códon, é muito provável que se eu trocar uma letra pela outra, eu tenha ainda um mesmo aminoácido correspondente. Então, pense do ponto de vista de alguma mutação provocada, por exemplo, por alguma alteração em radiações ou então por alguma substância. Então, isso realmente é uma vantagem, pois garante que aquela espécie ainda mantenha a sua mesma produção e a proteína não perca a sua viabilidade. Bom, se eu tenho a formação dessas palavras, né, 3 a 3, significa dizer que eu vou ter vários aminoácidos e pelos ribossomos eu tenho a junção destes aminoácidos que vão formar uma determinada proteína. Então, considere uma célula onde eu tenho vários aminoácidos no interior do citoplasma, né? Vários aminoácidos e esses aminoácidos não estão ligados. A ligação vai ser feita ou quando eu estiver tendo a leitura do RNA mensageiro pelo ribossomo e o ribossomo faz a ligação através das ligações peptídicas destes aminoácidos formando a nossa proteína. E a proteína ela vai ter uma estrutura primária, secundária e até terciária. Todas essas transformações vão acontecendo no interior dos retículos endoplasmáticos liso e rugoso que nós vamos ver mais adiante. Bom, se eu tenho aminoácidos codificados por diferentes códons de RNA mensageiro, significa, de certa forma, que eu tenho várias repetições, vários trincas que vão definir um mesmo aminoácido. Então, só para que vocês tenham uma ideia, para o aminoácido leucina, um dos 20, nós temos mais de 6 diferentes tipos de trincas. Mas todas as trincas das 64, né? Todas as trincas codificam o mesmo aminoácido ou codificam aminoácidos? Para que você tenha uma ideia, isso não é bem assim. Na verdade, existem algumas trincas que são trincas que indicam a iniciação da leitura. É o caso, por exemplo, do códon AUG. Nós temos o códon AUG, que no caso ele codifica a metionina, ele no caso codifica um aminoácido e significa início de leitura. Então, toda vez que eu tenho uma repetição de AUG no início de um RNA mensageiro, indica que eu tenho o início. É ali que eu tenho o início da leitura para a produção da proteína. Então, não necessariamente eu vou ter a proteína formada a partir desse início. Então, ela indica início de quadro de leitura. Da mesma forma, existem alguns códons que são chamados de códons finais, né? Códons de término de leitura ou de pausa na montagem da própria proteína. Esses 3 códons existem alguns que não especificam nenhum aminoácido, como é o caso do UAA, do UAG e do UGA. Nesse caso, eles são chamados de parada de leitura. Quando o ribossomo passa e observa que durante a sua leitura ele tem estes, não vai ter nenhum outro aminoácido correspondente e aí então podemos dizer que nós temos a parada do quadro de leitura. Bom, essas características, tudo isso que eu estou contando para vocês, não é comum da espécie humana, pelo contrário, o código genético ele é universal. Todos os seres vivos, todos os organismos da Terra, inclusive os vírus, né? Para aqueles que acreditam que vírus é ou não ser vivo, né? Tanto faz. Nesse caso, todos os organismos vivos apresentam o mesmo padrão. As mesmas 4 bases nitrogenadas, podem ou não apresentar RNA. No caso do RNA também, nós temos a base nitrogenada uracila substituindo a timina, ou seja, ele é chamado de código genético universal, né? Então, todo
organismo vivo, então toda leitura de quadro, toda duplicação de DNA, quando eu tenho a abertura da hélice para a produção de um novo material genético, ela utiliza os mesmos princípios. Ela apresenta algumas variações em organismos procariotos, onde o material genético é circular, mas também tem uma região iniciadora, também é feita uma leitura de uma das hélices direta e do outro lado ela é feita de maneira degenerativa, de maneira truncada, e assim eu posso ter também a observação que existem organelas como ribossomos e RNA mensageiros, que por sua vez vão ser comuns a todos os organismos vivos.